da inutilização e encaminhamento à reciclagem de processos encerrados. Artigo 636. À exceção das ações penais condenatórias, os autos físicos serão inutilizados depois de decorridos 90 dias do trânsito em julgado, da sentença ou da extinção do feito, em seguida encaminhados à reciclagem, observando-se o procedimento estabelecido pela administração do Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. Os interessados poderão pedir a restituição de documentos durante o prazo previsto neste artigo. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, os autos físicos poderão ser inutilizados antes do prazo, dependendo sempre de expressa concordância de todas as partes, que deverá ser objeto de registro no sistema informatizado oficial ou na ficha memória quando a unidade não dispuser do referido sistema. Parágrafo 3º. A inutilização poderá ser imediata no caso de conciliação ou transação devidamente homologada, aquecendo as partes no ato de audiência. Artigo 636-A. Os processos físicos cuja competência encontra-se prevista no artigo 2º da Lei 12.153, Juizados Especiais da Fazenda Pública, serão descartados após o decurso de 180 dias do trânsito em julgado da sentença ou da extinção da execução, facultando-se às partes a restituição de documentos. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, os autos poderão ser descartados antes desse prazo, dependendo sempre da concordância expressa de todas as partes, que deverá ser objeto de registro no sistema informatizado oficial ou na ficha memória, quando a unidade judicial não dispuser do referido sistema. Parágrafo 2º. O descarte poderá ser imediato, no caso de conciliação devidamente homologada, aquecendo as partes no ato da audiência, havendo eventual execução, formar-se-ão os autos novamente, com cópia do acordo homologado e demais documentos que o juiz julgar necessários. Artigo 637. A destruição dos autos físicos será documentada em expediente simplificado, observando-se o seguinte: inciso 1. O escrivão judicial relacionará, tão somente pelos números dos processos, todos os feitos que se encontrem nas condições dos artigos 636 e 636-A, em edital para conhecimento de terceiros. Inciso 2. Em seguida, o edital será fixado em cartório pelo prazo de 10 dias, encartando-se cópia do mesmo no expediente. Inciso 3. Esgotado o prazo do edital, sem nenhuma reclamação e certificada a circunstância, os autos destinados à eliminação serão entregues mediante relação de controle por número do processo, administração de cada prédio. Parágrafo único. Os expedientes de inutilização formarão o livro de registro dos autos destruídos. Artigo 638. Anotar-se-á na base de dados do Sistema Informatizado Oficial, relativa a cada um dos feitos inutilizados, o número do expediente mencionado no artigo precedente antes que a eliminação seja efetivada, a remessa dos autos à Administração Geral do Fórum e a data da fragmentação ou descaracterização do processo físico a ser encaminhado à reciclagem, tudo a servir de base para futura expedição de certidões. Artigo 639. É autorizado o arquivo provisório de processos que se encontrem em fase de execução de título judicial há mais de um ano e nos quais não tenham sido localizados bens do executado, mantido o nome das partes no cartório distribuidor. Os processos arquivados provisoriamente deverão ser excluídos das estatísticas mensais. Seção 37. Dos anexos dos juizados especiais. Subseção 1 do funcionamento.
Artigo 640. A criação de anexos dos juizados especiais será autorizada pelo Conselho Superior da Magistratura, ouvido o Conselho Supervisor dos Juizados. A instituição de ensino deverá prover o anexo dos juizados com funcionários em número proporcional à necessidade dos serviços. Parágrafo 1º. Os anexos acadêmicos funcionarão nos mesmos dias de funcionamento do juizado, sede ao qual estão submetidos, vedada a suspensão das atividades no período de férias escolares, cabendo apenas em casos excepcionais e mediante parecer favorável do Conselho Supervisor dos Juizados autorização do fechamento temporário. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Os anexos universitários funcionarão, no mínimo das 10 às 18 horas. O atendimento de advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público terá início às 11 horas e terminará às 18 horas, e do público em geral, dar-se-á das 12h30 às 17 horas. Subseção 2. Dos livros e classificadores obrigatórios. Artigo 641. Sem prejuízo da manutenção dos mesmos registros no cartório principal, os anexos de juizados especiais contarão com os seguintes livros, para os atos realizados no próprio anexo. Inciso 2. Protocolos de autos e papéis em geral, inclusive para anotação da remessa ao cartório principal dos processos sentenciados. Inciso 5. Presença de magistrados. Inciso 6. Ponto de escreventes e agentes judiciários que atuam nos anexos, se inexistente o registro eletrônico de ponto biométrico. Inciso 7. Ponto de oficiais de justiça que atuam nos anexos, se inexistente o registro eletrônico de ponto biométrico. Inciso 12. Registro de orientações aos usuários, a fim de que sejam anotadas a matéria e encaminhamentos, dados as questões excluídas da competência do juizado. Inciso 14. Visitas e correições. Inciso 15. Presença de conciliadores. Parágrafo único. Nos anexos onde se processam apenas o recebimento da reclamação e sua redução a termo, a autuação e posterior remessa ao cartório central para os demais atos, bastam os livros mencionados nos incisos 5 e 6. Artigo 642. Sem prejuízo da manutenção dos mesmos registros no cartório principal, os anexos de juizados especiais terão os seguintes classificadores, para os atos realizados nos próprios anexos. Inciso 1. Arquivo dos mandados de levantamento. Inciso 2. Ofícios expedidos, em ordem cronológica, desde que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça. Inciso 3. Ofícios recebidos. Inciso 4. Atos normativos da Corregedoria Permanente. Inciso 5. Estatísticas relativas ao anexo, sem prejuízo da elaboração da estatística geral do juizado principal. Inciso 6. Arquivamento de mapas de diligências de oficiais de justiça, salvo se atendidos pela seção administrativa de distribuição de mandados. Inciso 7. Arquivamento de relação pormenorizada de pedidos iniciais, encaminhados ao distribuidor, quando, em razão do volume de serviço, não seja o suficiente o livro de carga. Inciso 8. Relação de cartas remetidas ao correio. Inciso 9. Informativos aos funcionários e conciliadores. Subseção 3. Da ordem dos serviços. Artigo 647. Nos cartórios anexos, o pedido inicial será submetido à elaboração, cadastro de digitalização e distribuição. Uma cópia será entregue ao autor ou exequente do título extrajudicial. Artigo 644. A movimentação processual dos feitos nos anexos será lançada no sistema informatizado oficial. Artigo 645. O Conselho Supervisor, salvo decisão em contrário do Conselho Superior da Magistratura, poderá autorizar também o processamento da execução
do título judicial nos anexos dos juizados até a satisfação do crédito.